Olá, nós estamos chegando para o nosso comentário dominical, hoje com dois temas. O primeiro tema para chamar a atenção do governador do Piauí, Rafael Fonteles, que tem mostrado até agora que vai ser um governador diferente, que atua em todos os segmentos. Durante a semana, ele dobra a verba de alimentação dos estudantes da Universidade Estadual do Piauí. Tirou de 5 para 10 milhões. Ora, gente, isso é uma decisão que merece aplausos. Ele dobrou. Como ele é matemático, ele viu que existia uma defasagem muito grande entre o número de alunos e a verba que o Estado lhes concedia. Então ele mandou aumentar, dobrar a verba. Aliás, o governador Rafael tem surpreendido muito. Essa viagem dele à Europa foi o primeiro governador do Brasil a viajar para a Europa e lá deixar escritórios do Piauí. Olha a dinâmica dele. E neste final de semana ele tomou uma decisão que me lembrou o governador Alberto Silva, de quem eu fui líder na Assembleia Legislativa. E tendo o pai dele, Rafael, como opositor, o Nazareno Fonteles, que foi um dos parlamentares mais sérios que eu conheci e que mais me deu trabalho na Assembleia. Agora, um homem de caráter retilíneo. Eu tenho certeza que esse menino hoje, governador do Piauí, chamo menino porque ele tem menos de 40 anos, indiscutivelmente será um grande governador pelos seus atos. Neste final de semana já ele se volta e aceita receber dirigentes de clubes de futebol do Piauí. Ora, quando ele fez isso, eu digo, outro Alberto Silva está preocupado também com o futebol. Tanto que o Alberto Silva construiu o Albertão, um dos mais bonitos estádios de futebol do Brasil. E ele quer conversar com os clubes, ele vai querer ajudar os clubes. Ora, eu nunca vi governador ajudando clube de futebol, depois do Alberto Silva. Ele está preocupado em criar escolinhas, gerar escolas de atletas para revelar grandes valores do futebol. Aí por aí vai. Basta um torneio intermunicipal até os 15, 16 anos, que é a idade que revela o craque, não é? E o campeonato entre bairros na capital, Teresina. Olha, eu acho que isso vai melhorar, desenvolver o futebol do Piauí, porque o futebol foi, é e continua sendo a alegria do povo. Governador Rafael, parabéns. Levante o futebol do Piauí, que depois que Alberto Silva saiu do governo, nunca mais tivemos um grande clube como tivemos o Tiradentes. Reative o Tiradentes, ajude os outros clubes e ajude. Ninguém pode ter um lado. River e Flamengo são os grandes rivais. Inteligentemente, o Alberto Silva criou o Tiradentes e colocou todos os piauienses em torno daquele clube que chegou a representar o Piauí no campeonato nacional. Olha, dito isto, eu quero chamar a atenção da sociedade brasileira para uma infeliz declaração de um presidente de um dos órgãos mais sérios que congrega os trabalhadores de campo do Brasil, o MST. O senhor Stedley, esquerdopata, talvez ignorante, vem pregar publicamente, expondo o presidente da República do partido dele, que vão começar as invasões de propriedades alheias do extremo norte ao extremo sul. Senhor Stedley, isso é comunismo desenfreado, irresponsável.
Só que no Brasil é diferente. No Nordeste, o nordestino aqui, senhor Estédio, o senhor parece que é gaúcho, é lá do Sul. O nordestino aqui é bom na peixeira, viu? Foi assim que eles ganharam a Revolução de 32 em São Paulo. Enquanto os paulistas botavam chumbo, botavam bucha nas espingardas dele, quando os cearenses e nordestinos, paraibanos, pernambucanos, na Revolução de 32, chegaram em São Paulo, foram comendo todos eles na peixeira, enquanto eles armavam as espingardas e ganharam a guerra. Aqui no Nordeste é diferente. O senhor pode até mandar invadir propriedades, mas tem muita gente que vai se armar de metralhadora, de muitas armas potentes para defender o seu patrimônio. Compre armas. Não entregue a sua arma a ninguém. O ministro Flávio Dino voltou a pregar o desarmamento da população, como fez Chávez na Venezuela. E depois, com generais traidores da Venezuela, deu o golpe de esquerda que arrasou com o país, com a desgraça que vive hoje a Venezuela. Eu quero fazer um apelo às autoridades, ao presidente Lula. Presidente Lula, pare com isso. Vossa Excelência não vai conseguir impor no Brasil um regime socialista de esquerda. Até porque o Brasil é diferente. O Brasil não é um país, o Brasil é um continente. Controlar este continente, com a ajuda que com certeza teremos dos americanos, dos ingleses, não é? Dos alemães, dos italianos, espanhóis. O Brasil é um país muito grande, não vamos causar uma revolução socialista de esquerda. Até porque o Lula já foi presidente, a Dilma já foi, não governaram. Por que tem que enficar a bandeira vermelha no mastro da bandeira do Brasil em Brasília? Nós não vamos aceitar isso. Eu, como jornalista, não aceito. Nunca aceitei o regime comunista. Nós somos americanos do Sul. E existem os americanos do Norte. O Brasil hoje é visto como o país mais desenvolvido, mais rico, mais forte em sua economia do que todos esses países aí da América Latina. Não tem nenhum que se iguale ao Brasil. E talvez juntando 2, 3, 4, ainda fiquem abaixo do Brasil. Abaixo a Revolução Socialista de Esquerda. Ela não vai entrar no Brasil. Os brasileiros não vão aceitar. E quanto a essa história, de novo, ministro Flávio Dino, de que ninguém pode ter arma em casa, tem que registrar a sua arma, não. Qualquer pessoa pode comprar a sua arma e levar para casa. Nós estamos em regime de democracia. Não é numa ditadura socialista de esquerda, não. Eu sei que o senhor é comunista, que o presidente Lula é comunista, que o Zé Dirceu é comunista, que a maioria é comunista. Tem alguns que estão do lado de vocês, mas não são comunistas. Governem com o espírito socialista, com as ideias socialistas, mas esqueçam essa história de implantar no Brasil um regime socialista comunista de esquerda. Nós, brasileiros independentes, jornalistas sérios, já sabemos que parte do exército brasileiro, não é, da guarda que sustenta e que garante a nossa democracia, aderiu à esquerda e dizem que estão aceitando as ordens que vier de cima. Não. Isso vai virar uma revolução das mais ferozes, porque a direita brasileira não vai se conformar. E nem os países que veem o Brasil, que veem a Amazônia como o pulmão do mundo, vai aceitar que o regime socialista de esquerda venha dominar a mais forte democracia da América Latina. Vamos continuar democratas.
Vocês querem ser socialistas? Vão para a Venezuela, não é? Vão lá para a Bolívia, vão para o Chile, vão para Cuba, Venezuela, vão viver lá. Lá na Venezuela, esse moleque motorista de caminhão que transformaria ele em presidente, motorista de ônibus, acabou com a Venezuela. Aqui no Nordeste do Brasil, Teresina, capital do Piauí, em cada esquina tem um venezuelano de pele escura, parecendo indígena, um moreno forte, com crianças e um cartaz na mão. Sou venezuelano, me ajudem, eu quero dar comida a meus filhos. Isso aí, ministro, é o retrato do que está hoje a Venezuela, perdendo seus filhos pobres, que saíram pelo mundo atrás de abrigo porque um regime safado, cretino, malvado, de esquerda socialista, destruiu o país. E que tem a maior inflação da história do mundo hoje, porque botaram um motorista de ônibus na presidência da República, no comando do país. Eu quero chamar a atenção da família brasileira que nos unamos, que nos demos as mãos, não para guerrilhar, mas para ponderarmos ao presidente da República hoje, senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Não tente impor ao Brasil um regime socialista de esquerda. Vossa Excelência vai se transformar no maior tirano da história da América Latina, dividindo, não é, esse ranking com Fidel Castro, porque não tem como se implantar um regime socialista de esquerda num país com dimensão continental como é o Brasil. Abra o mapa da América Latina. Nós somos o maior país da América Latina. Nós temos que ser chamados de americanos do Sul e os americanos do Norte. Aí sim, Brasil, americanos do Sul. Nós, brasileiros, somos americanos do Sul, somos republicanos, somos democratas, somos religiosos. Cada cidade, cada capital tem o seu santo de adorado, de querido pela religião católica. Aqui nós acolhemos a todos, os protestantes, todos eles com suas igrejas, vivendo felizmente, fazendo pregações diariamente, mas não temos a perversidade do comunismo, que quem não joga pela cartilha dele, eles mandam metralhar, mandam matar e vão eliminando. Não. Regime socialista de esquerda no Brasil? Não. Que me perdoe o ministro Flávio Dino, voltar essa história de controlar armas depois que foram liberadas a compra. Quem tiver sua arma não entregue a ninguém. A ninguém. Guarde, esconda para defender a sua propriedade, para defender o seu lar, para defender os seus filhos do absolutismo que poderá nos trazer uma revolução social de esquerda em nosso país. Eu não acredito que a direita, dentro do Exército, e a esquerda covarde que traiu a bandeira amarela, azul e verde, não vai demorar muito tempo no poder, não. Nós somos democratas. Brasil acima de tudo. Respeitamos qualquer brasileiro que seja socialista de esquerda, que chegue ao poder, como chegou o presidente Lula, mas que jamais nos imponha um regime socialista de esquerda, porque o brasileiro nordestino, com as suas peixeirinhas, vão sair matando muita gente por aí para defender a nossa pátria. É o nosso comentário de hoje e prometemos voltar no próximo domingo assim, fazendo jornalismo sério, sem tergiversar, sem medo de mostrar a verdade, porque jornalismo sério é assim,
tem que ser transparente, altivo e defensor da bandeira do seu país. Tchau e até o próximo domingo. Principal líder do MST, João Pedro Stedley, anunciou que o movimento vai sacudir, vai abalar, vai realizar invasões de terra em todos os estados brasileiros neste mês de abril. Vamos conferir o que este terrorista disse. Nesse mês de abril, o nosso movimento fará muitas manifestações na defesa da reforma agrária. Haverão mobilizações em todos os estados. Seja marchas, vigílias, ocupações de terra. As 1001 formas de pressionar que a lei, que a Constituição seja aplicada. A Constituição, porque a língua portuguesa esse senhor já assassinou aí nesse vídeo. Bom, o plano já está em andamento. Ontem, o MST e outros movimentos sociais associados invadiram a sede do INCRA, em Alagoas, cobrando de Lula a exoneração do superintendente atual, César Lira, que é primo do presidente da Câmara, Arthur Lira. Em nota, as entidades disseram o seguinte, abro aspas, é inaceitável a continuidade de uma gestão bolsonarista, porque o governo Lula mantém, por tanto tempo, um superintendente inimigo da reforma agrária e com histórico de violência junto a lideranças e comunidades. Fecho aspas. Seria cômico se não fosse trágico, é uma vergonha, afinal de contas, nunca se fez tanta reforma agrária no país em títulos, né, do que nos últimos 6 anos. E também nunca tivemos, nos últimos 4 anos, tantas invasões criminosas como nós tivemos nestes 100 primeiros dias de governo. E a pergunta que não quer calar é a seguinte, Rodolfo. Certo. Por que é que Alexandre de Moraes não derruba um vídeo desse, não manda prender um senhor como ele? Por que Flávio Dino não sai à frente e manda... Ele está anunciando um crime. Ele está dizendo, olha, nós vamos aí cometer crimes, viu? Por que não acontece nada, Rodolfo? Porque que pau que bate em Chico não bate em Francisco nesse país, Pavinato. E só de informação, com o governo Lula, as invasões do MST já superaram todas dos 4 anos de governo do ex-presidente Bolsonaro. Olha só, em 100 dias já foi superado todas as invasões do MST do governo Bolsonaro. Eu falei bem devagar, que é para você entender de verdade. E fica essa pergunta, porque a pergunta do Tiago Pavinato, tão estudioso, é a pergunta de você que está em casa também. Por que o STF não faz nada? Cadê as autoridades desse país que há pouquíssimos meses, Ministério Público, todas as autoridades, é um crime anunciado. É um crime anunciado. Será que esse cidadão, esse senhor, Pavinato, será que ele vai ser punido? Eu não tenho essa resposta. Eu estou com milhares de pessoas que estão nos assistindo agora e não tenho essa resposta. Eu gostaria muito de tê-la. Léo, o que você achou desse videozinho aí do bonitão? Do Stedley? Vamos lá. Significa? Significa o quê? Eu estou fazendo o Ronivon, pode continuar. Você é mais elegante, olha que é difícil, obrigado, hein? Ser mais obrigado, mestre. Vamos lá. São alguns fatores. Primeiro, a função social da propriedade, ela é constitucional. Está lá no artigo 5º, inciso 23 da Constituição, e no Estatuto da Terra, no seu artigo 13. Eu já sei o pulo que você vai dar, mas continua. E não, só estou primeiro introduzindo o assunto, que de fato... É assim que tudo começa, introduzindo. Não, peraí. A coisa começa a se complicar com a introdução. Que de fato existe uma prerrogativa constitucional que garante a função social da propriedade no seu artigo 5º e no Estatuto da Terra, que é lei, no seu artigo 13. O que eu quero dizer? Que uma propriedade, além de ser de alguém, ela tem que cumprir uma função social. Ela tem que produzir, alguém tem que morar nela, tem que cumprir alguma função social. Se uma propriedade qualquer, um terreno, por exemplo... Aquele de Suzano, igual da não, um terreno. Não, Vamos lá, o terreno que não em Atibaia.